O empresário Jeffrey Epstein, criminoso sexual, encontrado morto na prisão, afirmou ter conversado com o presidente Lula em 2018, enquanto ele estava detido em Curitiba. A informação estava em um e-mail divulgado por democratas esta semana. O empresário afirmou que o linguista e ativista americano Noam Chomsky fez a ligação entre os dois. Então vamos lá. Bom dia para você, mas já aviso desde o começo. Este não é um vídeo leve. O assunto que a gente vai tratar agora é grave, sério e extremamente delicado. Eu confesso que fiquei até em dúvida se deveria fazer essa análise aqui no canal, porque estamos falando de documentos ligados ao caso Jeffrey Epstein, um dos maiores escândalos envolvendo gente poderosa na história recente dos Estados Unidos da América. Mas o que veio à tona agora é grande demais para ser ignorado. Para você que não está acompanhando, o governo dos Estados Unidos da América divulgou recentemente milhões de documentos relacionados às investigações contra Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein era um bilionário americano condenado por crimes extremamente graves, envolvendo uma rede ilegal que conectava pessoas muito influentes do mundo inteiro, incluindo empresários, políticos, celebridades e outras figuras poderosas. Ele morreu dentro de uma prisão americana no ano de 2019, oficialmente por suicídio. Apesar disso, até hoje, muita gente questiona essa versão, justamente por causa do volume de informações sensíveis que ele possuía. Esses documentos ficaram sob sigilo por anos. Agora, começaram a ser tornados públicos, e apenas uma pequena parte foi analisada até o momento. Antes de continuar, eu preciso fazer uma ressalva muito clara e muito responsável. O simples fato de uma pessoa ser citada nos arquivos de Jeffrey Epstein não significa envolvimento em crimes. Esses documentos trazem anotações, conversas, mensagens e referências, muitas vezes sem contexto completo. Qualquer conclusão séria depende de investigação, análise criteriosa e provas adicionais. Dito isso, algumas citações chamam a atenção, e muito. É aqui que o nome do Luiz Inácio Lula da Silva aparece. Segundo reportagem da BBC, documentos divulgados mostram trocas de mensagens entre Jeffrey Epstein e o linguista e filósofo americano Noam Chomsky, nas quais Lula é descrito como o prisioneiro político mais importante do mundo durante o período em que Lula esteve preso. Até esse ponto, alguém pode dizer que se trata apenas de contexto político. Mas existe um detalhe que levanta questionamentos. Em anotações internas, Jeffrey Epstein registra que teria ocorrido uma ligação telefônica envolvendo Lula enquanto ele estava preso. Essa suposta ligação foi negada publicamente por todos os citados, inclusive pelo próprio Lula. E aqui entra um ponto importante. Essas anotações não eram públicas, não eram entrevistas e não eram declarações oficiais. Eram registros privados de Epstein. Isso não é prova de crime, mas é algo que, no mínimo, merece atenção e questionamento, principalmente quando estamos falando de alguém com o histórico de Jeffrey Epstein. Aí muita gente pergunta se o nome do Jair Bolsonaro também apareceu. Sim, apareceu, mas de forma completamente diferente. No caso de Jair Bolsonaro, os arquivos mostram apenas conversas de análise política feitas por terceiros. Mensagens trocadas entre Jeffrey Epstein e o estrategista político Steve Bannon, que já atuou na campanha presidencial de Donald Trump. Nessas mensagens, eles discutem o cenário político brasileiro e descrevem Bolsonaro como alguém fora do sistema, contrário a agendas globalistas, sem interferência da União Europeia, e com potencial para reorganizar a economia brasileira. Não há registro de conversa pessoal. Não há registro de ligação direta. Não há registro de contato entre Bolsonaro e Epstein. Ou seja, o contexto é totalmente diferente. E aqui está o ponto central. Ninguém está fazendo acusação, ninguém está condenando ninguém. Mas os documentos existem, os registros estão lá, e a imprensa internacional está tratando esse assunto com cautela, porque muito material ainda será analisado. A pergunta que fica é por que certas menções são rapidamente relativizadas e por que outras viram manchete instantânea quando convém. Isso é apenas o começo. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou dessas revelações? Você acredita que ainda vem mais coisa por aí? Ou acha que tudo isso vai acabar sendo esquecido? Escreve aqui nos comentários, deixa o seu like e se inscreve no canal, porque esse assunto ainda vai render muito. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo e que Deus nos proteja!